Mais uma vez estamos juntos pela graça de Deus, com a palavra dele aberta para o nosso Profetizando Vida de hoje. Um momento de paz, de alento, um momento de refrigério espiritual, mas acima de tudo um tempo para o encontro com a bendita palavra do Senhor. Todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, eu estou ouvindo Deus. Ou seja, não precisa ter uma hora marcada para ouvir Deus. Não é preciso ficar numa fila para ouvir Deus. Pelo contrário, a todos os momentos. Basta você tomar a Bíblia e em qualquer lugar que você abri-la, você vai ouvir Deus. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é poderosa. A palavra de Deus, ela traz ao nosso coração graça e alento. E cada dia eu tenho o privilégio de profetizá-la ao seu coração. Profetizar é falar no lugar de alguém. E eu estou aqui falando ao seu coração, no lugar de Deus, o nosso Pai. Mostrando a você, não apenas o quanto Ele se importa, o quanto Ele te ama, o quanto Ele tem o melhor para o seu coração. É bom saber que somos amados, somos queridos por Ele. Quem sabe você viveu dentro de um contexto de abandono, um contexto assim de desprezo, um contexto familiar, quem sabe você foi preterido por outros e viveu assim uma vida assim tão pequenininha. Mas é bom saber que aos olhos de Deus você é amado por Ele, querido. E Ele me traz hoje aqui nesse estúdio exatamente para falar ao seu coração sobre essa verdade, que Ele se importa com você. E Ele tem também dado um privilégio que poucas pessoas querem desfrutar desse privilégio. E é sobre isso que eu quero falar. Em Filipenses capítulo 1, o verso de número 29 e 30, nos fala de uma dádiva que Deus nos deu, de uma graça que Ele nos oferece. Está escrito assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é meu. Muitas vezes nós queremos receber determinadas graças de Deus, somente aquelas que as pessoas podem nos aplaudir. Ah, que ele recebeu aquela bênção, isso e aquilo. Aplausos e mais aplausos. Mas é tão interessante que está escrito aqui: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. São duas realidades. Padecer por Ele. Padecer por Ele. Muitas vezes as pessoas hoje têm uma compreensão tão errada do que seja fé. Para muitos, você vê testemunhos só da pessoa dizendo assim: ah, eu não tinha um caminhão, agora eu tenho uma frota de caminhão. Eu não tinha casa, agora eu tenho um prédio inteiro. Querido, Deus pode dar caminhões, pode dar apartamentos, pode fazer o que Ele quiser. Mas a base também é exatamente isso. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Padecer por Cristo é quando você assume a sua fé. Ou seja, quando você, por causa do nome dele, abre mão de tantas situações pecaminosas da vida. Muitas vezes você abre mão de amizades, de relacionamentos, de uma vida que é fora dos princípios da palavra de Deus. Quantas vezes você vai ser desprezado, vai ser apedrejado, vai ser mal falado por causa do nome de Cristo, quando a sua vida, a sua santidade, a sua pureza, quando o seu compromisso para com Ele cada vez é mais e mais intenso, e quando você leva Jesus às últimas consequências na sua vida. Por isso que Jesus foi tão enfático, dizendo que Ele diz: nem toda pessoa que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus Cristo disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Muitas vezes na nossa caminhada com o Senhor, Ele vai nos levar por caminhos que nós vamos padecer, que nós vamos chorar, que nós vamos ser traídos, nós vamos apanhar por causa do nome dEle. Hoje aqui no nosso país há tanta liberdade. Eu posso estar aqui falando no rádio, na TV, nos jornais, posso estar falando a liberdade. Mas em quantos países hoje
nossos irmãos na fé padecem por causa do nome do Senhor. Quantos hoje, por causa do nome de Jesus, estão nas prisões? Quantos estão sendo torturados para que neguem o nome do Senhor, para que desprezem o nome dEle? Eu falo com você que me ouve agora. Deus nos concedeu a graça, como está escrito, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. É fácil crer nele. É fácil muitas vezes ter uma crença apenas intelectual, mas a nossa crença tem que desembocar em atos práticos. E muitas vezes esse ato prático da nossa vida vai abalar o status quo que vivemos e vai trazer o quê? Padecimento. Quantos, por causa do nome de Jesus, a família abandona? Quantos que por causa da verdade de Jesus são cuspidos? Quem sabe você está vivendo hoje um tempo assim. Mas por que isso acontece comigo? Por que a minha família agiu dessa maneira comigo? Por que meu marido agiu comigo dessa forma? Por que meus pais estão fazendo isso comigo? Por que meus filhos estão fazendo isso comigo? A palavra diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. E Paulo dá o testemunho dizendo assim, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é meu. Quando você vê a vida de Paulo, as experiências que ele passou, os sofrimentos que ele experimentou por causa do nome de Jesus. Céu, aqui na terra, não significa apenas a ausência de lutas ou que todos vão nos aplaudir. Céu, Jesus Cristo disse aqui, Jesus disse, alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é a vontade de Deus. É quando a nossa vontade horizontal cruza com a vontade de Deus e optamos pela vontade de Deus. Esta é a cruz. Cruz é isso. Quando a minha vontade cruza a vontade de Deus e eu opto pela vontade dele. Isto é a cruz. E a cruz fala de padecimento. A cruz fala de morte. A cruz fala de integridade. A cruz fala de vida. Viva esse dia. Viva a cada momento, amando o Senhor com a intensidade plena do seu coração. E o resto vai ser apenas o resto. Nosso telefone 3429-9550. Está aí ao seu dispor a qualquer momento. Ligue para nós. Queremos orar com você, abençoar você e deixar a sua vida nas mãos de Jesus. Amanhã, se Ele permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar a profetizar vida para a sua vida. Até lá, no nome dEle. Amém.